Se eu resumisse minha vida em uma palavra, Shalom seria. Shalom, shalom, shalom amor, shalom estrada, shalom a flor. Conta um pouco pra gente onde o senhor nasceu, como foi a sua infância, quem eram os seus pais? Eu nasci em Jambeiro, na fazenda do meu pai, no alto da serra de Jambeiro, com um grande cafezal, que ele cuidava de café. Eu não lembro nada, porque estava nascendo, né? E meus irmãos também, eu não lembrava. Lá na fazenda eu fiquei até 3 anos, mais ou menos, e fui morar na cidade de Jambeiro. Falar sobre a minha mãe, ela me embalava na mão, falando, meu filho padre, meu filho padre. Ela falava e fazia assim, né? Por isso que eu digo muitas vezes que a minha vocação nasceu no coração da minha mãe. Ela rezando, Deus me deu a vocação que ela pediu. Meu filho padre. Eu tive 12 irmãos. 6 morreram. 3 irmãs foram freiras. E eu, graças a Deus, fui chegar a ser padre. O que vocês gostavam de fazer quando vocês eram crianças? A gente brincava de brinquedo antigo, de estar Eu fazia uma casinha de folhas de árvores para minhas irmãs menores brincar lá na casinha. Eu colhia no pasto aquelas flores, aquelas folhagens, e formava uma casa toda feita de folhagens. Era meu gosto de fazer a casinha e de dar essa alegria para as minhas irmãs. Eram 2 abaixo de mim. Como era a relação do senhor com seu pai também? O meu pai vivia em Santos, quase que não aparecia, negociando café. Não havia, assim, relação próxima com meu pai. Eu tinha dele um respeito muito grande, como antigamente era. A criança respeitava o pai como sendo um homem especial, que a gente não tinha muita liberdade com o pai, não. Tratava com respeito. E ele era sério, também não brincava de muito com a gente. Era uma vida um tanto assim, meio afastado. A gente não tinha muita intimidade não com o pai. Então era uma vida diferente do que hoje. Hoje as pessoas têm mais união, né? Entre pais, filhos, mais liberdade, né? Conversam mais, né? Naquele tempo eu não dava muita atenção de conversar. Meu pai ficava sentado sempre na cadeira do fogão, da fogão de lenha. Ele ficava lá sentado. E de lá a gente conversava assim, de longe, né? Eu não tinha intimidade de brincar com o pai, não. Ele era respeitado. Se eu resumisse minha vida em uma palavra,
descobrir sua vocação? Quando fui morar em Jambeiro, eu tinha meus 4 anos só. Passava na frente da minha casa o padre Higino Correia, todo vestido de batina, e eu olhava para ele e dizia: eu quero uma roupa igual à sua. Era uma expressão de quem tinha vocação, mas de longe, né? Eu disse: olha, eu quero um vestido igual ao seu. E ele passava e dava a mão para mim na calçada. Com 6 anos eu fiz a primeira comunhão. Com 6 anos. Era o Ano Santo. Eu não sabia o que era Ano Santo, mas me disseram que era dia 25 de janeiro, né? Então foi o primeiro Ano Santo. O ano 1927, morreu a minha mãe. Fiquei de longe, eu via o caixão sair da casa para o cemitério e as minhas irmãs chorando atrás, e eu não vi. E eu fiquei longe olhando, assim, sabendo por que morreu a minha mãe. E ela morreu de parto. O último filho dela era Benedito, portanto, com a minha mãe eu tive relação muito pequena, eu só tinha 7 anos. E como que foi para o senhor conviver depois disso sem a mãe, ainda muito criança? A minha irmã mais velha estava no colégio em Santana, em São Paulo, e saiu do colégio para vir tomar conta de todos em casa. E meu pai vivia mais em Santos, portanto, nós ficamos só com a minha irmã que tomava conta. Ela impôs um regime de colégio na nossa vida que nós fizemos, respeitava essa minha irmã como se fosse nossa superiora. Na mesa sentava, ela ensinava que não pode pôr o cotovelo na nobreza, e não pode falar alto. Então falava baixinho, pedia: passe o arroz, passe o macarrão. No quintal da minha casa passava o rio, eu ia tomar banho lá, os garotos, amigos meus, né? Nós tomávamos banho lá, tudo pelado. Naquele tempo, a criançada, tudo andava assim, não tinha nada. E eu tomava banho de manhã, eu levantava com o meu amigo, eu ia chamar um vizinho, falava: vamos tomar banho. 6 horas, 7 da manhã, e eu tomava banho no Ribeirão. Com 8 anos, mais ou menos, comecei a ser coroinha. E aí também eu levantava cedo e fazia meu café, pegava um pedacinho de pão. Já a crise estava passando na cidade, porque o café foi arrasado. Então a gente passava mais ou menos um pouco de fome para viver. E eu tomava, então, eu cortava o bico do pão para tomar um café, e ia para a igreja, ia bater o sino. Eu era o coroinha principal dos coroinhas, tomava conta deles. É uma criança que eu era também, mas eu era o chefe dos coroinhas. E eu que ensinava para eles a ajudar a missa. Então, eu falava assim: introíbo até tarde. Eles falavam: mas por que fala de tarde? Eu também não sei, mas o padre ensinou, tem que falar, até tarde.
decidiu ir para o seminário, o senhor encontrou apoio do seu pai, dos seus irmãos? Todos queriam que eu fosse, todos achavam que eu devia ir. E eu tinha 12 anos. Primeiro, o padre Rafael Buch, que fez a minha primeira comunhão, morreu lá na Alemanha. E entrou para a paróquia o padre Vitor Mazei. Esse foi que me criou praticamente, porque eu vivia na casa dele o tempo todo. E ele foi que me levou para o seminário, em 1932. Eu cheguei lá, foi uma surpresa encontrar na sala, às 4 horas da tarde, uma turma toda lá fazendo uma algazarra, tudo conversando. E era sábado de carnaval. E eu entrei, cheguei lá, logo à noite começou o retiro de carnaval, que está de silêncio total. Eu fiquei mudo, ficava sem saber o que significava retiro e fazendo. Tinha que fazer 3 dias de silêncio. Depois aconteceu que veio a Revolução de São Paulo e o seminário foi fechado e nós fomos para casa. Eu fui para a fazenda em Pindamonhangaba e fiquei lá. E em outubro acabou a Revolução, mas eu não voltei. Fiquei na fazenda, não voltei para o seminário. E eu voltei só em fevereiro, entrei, cheguei lá. Todo mundo ficou abismado, porque o reitor falou, ele vai para o 2º ano. Mas não fez exame, ninguém vai para o 2º ano. Ele me protegia tanto, né? E falou, mas ele não aguenta. Se não aguentar, ele volta. E eu aguentei. Fiquei lá no 2º ano de ginásio. E assim foi caminhando. Padre Israel era um padre muito engraçado. Ele esteve na Revolução, a gente caçoava com ele, né? Ele ficava arrumando a cinta. Ô, padre, esse é muamba, quando pegou. De frio ali com aquela capa comprida, né? Então ele ia rezar para começar a aula, eu saía correndo, pegava a capa dele, ficava segurando assim. E ele ficava quieto. E os alunos davam risada. Eu era meio palhaço. Aqui na Redondeza, em Aparecida, não tinha seminário? Não, tinha. Eu sou seminário de São Paulo. Mas não era central. O seminário estava lá na frente da Estação da Luz. Lá estava o seminário diocesano. Mas eu fui para lá já no central, em 1938. Era para ir para Belo Horizonte os outros meus colegas, porque não queriam ir para São Paulo. E eu fui porque o padre Vitor Mazei falou, não, o Ernesto vai para o São Paulo. E eu fui sozinho, ia sozinho. Mas o Monsenhor Alberto Pequeno, que era o visitador apostólico dos seminários, chegou no seminário e obrigou a todos, nós 4, irmos para São Paulo. Aí nós todos fomos.
A irmã do senhor também nessa época, elas já eram freiras ou não ainda? Duas, porque uma começou nas Carmelitas, mas ficou doente lá, teve que sair e a superiora lá falou, essa menina não aguenta ficar aqui não. E ela saiu e a Madre Teresa pegou para ficar no Maria Imaculada com a outra irmã, a Bernadette. Então assim ficaram duas na Bernadette. E a terceira era da Santa Marcelina, que o Frei Aurélio levou para Santa Marcelina em São Paulo. Frei Aurélio era o superior do convento Santa Clara, porque nós morávamos em frente ao convento da Santa Clara, e então a irmã Maria Helena foi para parar em São Paulo. Isso foi interessante também porque no dia 2 de junho morreu meu pai em Taubaté e eu estava no seminário, né? Quando eu saí nas férias, eu falei, não tenho casa. Eu não tenho casa para ir para... Acabou a minha casa? Acabou a minha casa. Aí então, porque a minha irmãzinha pequena foi colocada no orfanato Santa Verônica e os outros foram tudo embora. Duas foram para ser freira, as três foram para o convento e meus dois irmãos, um foi para Santa Cruz do Rio Pardo, dirigia a farmácia lá do meu cunhado, e o outro ficou lá em Taubaté, trabalhando de sapateiro no seminário. E depois estudou a contabilidade e fazia trabalho de contador. Eu não tinha mais onde ficar. Eu ficava, então eu passava as férias no casarão do seminário, andando por aquele lá, uma solidão imensa. Mas era um isolamento total. Toda a minha vida foi sozinho, sem essa companhia, em silêncio, sem fazer nada, porque eu não tinha com quem nem conversar. Ficava passando as férias no isolamento. Isso ajudou na sua fé? Naturalmente, né? Eu passava pela capela, ficava lá parado. Eu não tenho outro lugar mais para ficar. Ficava rezando lá na capela, porque não tinha onde ir. Eu ia no pomar, chupar caju, que tinha lá, porque era proibido entrar no pomar. Mas agora, nas férias, eu tenho liberdade. Eu fui lá sozinho, tomava, chupar caju. E quando que o senhor se ordenou padre? Aconteceu que eu saí um pouco do seminário durante 4 anos e fiquei junto com o Bonvito Mazei lá em Araçatuba e fazia trabalho missionário com ele e me ordenei
em 1948. Os meus colegas se ordenaram em 1944. E eu fiquei atrasado até 1948. E a ordenação foi lá em São Paulo? Foi lá no Sanatório Maria Imaculada. Foi aqui. Que o Dom Francisco celebrava a missa lá todo ano, no dia 8 de dezembro. Então eu celebrei primeiro como diácono no dia 8 e como padre no dia 18 de dezembro de 1948. Como foi o sentimento que o senhor teve nesse dia? Eu me lembro que depois do almoço eu estava sozinho. Eu falava, poxa, você agora é padre. Eu falava, você é padre. E fiquei abismado. E eu estava esperando para fazer. Eu tinha que fazer a exposição do Santíssimo pela primeira vez, porque só o padre podia fazer isso, explorar o Santíssimo para as irmãs adorarem e depois de 1 hora dar a bênção do Santíssimo, com aquela ideia. Eu vou agora expor o Santíssimo Sacramento. Que coisa extraordinária. Eu estava impressionado com a minha vida, né? Como você, padre. Falei, mas você passou com tanto caminho, como é que chegou hoje? E qual que é o lema da sua ordenação? No começo não tinha, não tinha esse costume, mas a Madre Teresa escreveu na minha fita que amarrava a mão do padre na ordenação, sum totus tuus, sou todo teu. E ficou sendo mais ou menos o lema. Só mais tarde eu mesmo pensei, não, scio cui creditei, sei em quem acreditei. Por tantas peripécias da morte da minha mãe, morte do meu pai, destruição da minha casa, isolamento total de tudo, eu pensei, agora eu acreditei que eu devo ser padre. Qual foi a primeira paróquia do senhor? A primeira paróquia foi Roseira. Eu fui para lá substituir o padre João Antunes de Moura. E lá, eu ia lá de motocicleta. Eu ia lá todo sábado e domingo principalmente. E os outros dias eu ia trabalhar no seminário, na Cúria, como ajudando o secretário, que era Monsenhor Oswaldo Bindão. E quando a Diocese de Taubaté desvencilhou de São José e foi criada a Diocese de São José, o senhor já quis vir para a Diocese de São José? Todos que moravam no lado de São José ficavam como na paróquia na Diocese Nova. Se quisesse ir para Taubaté, era livre, mas ninguém ficou livre não. Ninguém aderiu a isso não. Alguns já estavam fora mesmo, porque o padre Oswaldo Bindão já estava em Guaratinguetá. E eu estava em São José dos Campos, fiquei lá, na paróquia de São Dimas, que o bispo me mandou ficar lá. Mas lá porque o Monsenhor Ascânio Brandão pediu para o bispo me mandar para lá. Eu fui, e ele morreu antes de eu chegar. Daí eu fui falar com o São Bispo do Francisco, ele falou, não, o senhor fica lá, o senhor fica lá, o senhor fica lá. E nunca me deu uma provisão escrita, eu fiquei feito vigário durante tantos anos. Só o Dom Couto que me deu depois a provisão. Aí o senhor se tornou pároco lá na Catedral de São Dimas. E depois de lá o senhor já foi para a paróquia Nossa Senhora da Soledade, no Vista Verde? De lá em 1981 foi criada a Diocese de São José e eu fui preparada na Vista Verde.
ficou lá na catedral, o padre Nelson. Shalom amor, shalom estrada, shalom a flor, a caminhada. Eu resumisse minha vida em uma palavra, shalom seria. Shalom, shalom, shalom amor, shalom estrada, shalom a flor, a caminhada, shalom amor. E como que foi para o senhor essa sua vida na paróquia Nossa Senhora da Soledade? A paróquia, eu achei sempre bonita aquela capela que existia lá, e comecei a conhecer mais ou menos o povo de lá, que era um povo bom mesmo, um povo. Só que a turma que era dirigente não me apreciava não. E teve uma reunião, um homem lá falou: eu não gosto do senhor. E eu fiquei quieto, assim, quer fazer? Fui embora. E daí eu falei para o senhor bispo: mandem-me embora para Taubaté. Falei, pedi. Escrevi uma carta lá para o Dom Francisco, para o Dom Eusébio. Eu só não aguento ficar aqui, ninguém gosta de mim. E fiquei quieto. Daqui a pouco o senhor bispo foi lá e ficaram bravos com eles, e eu fiquei. Daqui a pouco começaram a gostar de mim. Eu gostei, eu fiquei, comecei a gostar todo bem de todos também. As coisas mais bonitas que me guardaram lá da Festa Verde, a procissão do Corpus Christi, lá nos jardins passando por todas as... Tinha o altar das crianças, o altar dos jovens e o altar das famílias. E cada lugar dava a bênção do Santíssimo. Todo ano aquela procissão me encantava. Mas eu não sou santo, não. Isso aí que é o engano do povo que pensa que o Padre Ernesto é muito bom, não sei o quê, porque eu gosto muito dos pobres. Lá na Vista Verde era o grupo de senhoras que trabalhavam para os pobres. A dona Cidinha, mulher do Juca, dirigia a obra dos pobres. Eu fui com o Juca para São Paulo comprar um crucifixo para colocar lá na igreja. Veio um Jesus muito gordo. Eu falei, não, isso não serve não, está muito gordo. E devolvi a imagem, voltou aquela que está lá hoje, que é magra e é bonita, aquela é. E a mesma coisa Nossa Senhora da Soledade, que o Paulo da Dorinha, ele foi para São Paulo e decorou a imagem, era muito simples. Voltou toda vestida de dourado, de aquela coroa, aquela auréola, de modo que até ela é tão bonita daquele jeito, né? Olhando para Jesus crucificado. Receberam com grande alegria a imagem que está lá hoje. Cada ano faz uma novena que é extraordinária. Na Vista Verde, uma época, o senhor celebrava lá na Cruz de São Cristóvão, não era? Aquilo também foi para mim um tempo de grande alegria. Lá, a filha não sei se era qual dona, ia fazer a primeira comunhão lá na cidade e falei com a mãe, pode dar comunhão para ela? Pode.
fez a primeira comunhão lá. Lá eu fiz um casamento também lá. Eu falava, aqui não é Vista Verde não, 2, aqui é bairro São Cristóvão. Mas não pegou, mas eu pedia, olha, vocês falam? Falem por aí, que aqui é bairro São Cristóvão. Foi lá que eu benzia os caminhões lá da praça São Cristóvão. A imagem vinha lá da Via Dutra, fazia uma procissão para benzer os carros lá na praça. É o que pôs aquela cruz lá no São Cristóvão. E depois a prefeitura derrubou, perderam a cruz, não sei onde foi parar. Eu falei, como é que eu posso perder aquela cruz? Aquela é uma relíquia, eu devia ter guardado. Eu sei que eu comprei aquela imagem e coloquei lá, São Cristóvão, até hoje. Ainda fui lá celebrar a missa, lá na nova capelinha lá. Falei, onde é que está o São Cristóvão? Aí eles pegaram lá na sacristia e puseram lá. As pessoas ainda comentam até hoje que o senhor tinha um carisma com os jovens. Como que era a sua relação com a juventude? Isso desde o comecinho da minha vida, eu estava junto com os jovens. Lá em São Dimas, eu cuidava do grupo de jovens, que era o primeiro grupo existente de jovens na cidade. Então, todos iam para a paróquia de São Dimas e eu dava a eles toda a atenção para que eles entrassem na missa, por exemplo, de braços dados, como se fossem namorados, né? E os dois a dois, cantando as músicas que eles gostavam de cantar. E o padre Luiz Cavalheiro ficou bravo, porque eu estava muito para frente. E daí foi denunciada a paróquia do Sr. Bispo de Taubaté. E aí o Sr. Bispo veio lá, foi lá, e eu falei para os jovens, façam tudo o que vocês estão acostumados a fazer. E eles fizeram. Mas quando terminou a missa, os jovens foram na sacristia e abraçaram o Sr. Bispo, cantaram para ele. Ele ficou mudado. Falou, nossa, mas a juventude aqui é diferente. E mandou que fosse para a paróquia de lá. E não ficasse lá na capela da Nossa Senhora de Fátima. Porque eles eram guiados pelo servo de Maria, lá na capela de Nossa Senhora de Fátima, né? E daquele tempo em diante eles foram para a paróquia São Dimas, e assim foi que eu apoiei sempre a juventude, porque eram muito alegres, muito amigos. Eu também era muito moço ainda, pouco mais de 30 anos, cuidava muito dos jovens. Lá na Vista Verde tinha uma estátua de Nossa Senhora Aparecida no meio da praça, que eles ficavam lá de noite fumando maconha. Foram me falar para mim, né? Padre Inés, o pessoal reúne lá na Nossa Senhora e fica fumando maconha. Eu disse, olha aqui, bendito, melhor ainda, pelo menos a Nossa Senhora está vendo.
E, assim, eu defendia sempre os jovens, né? E o senhor acha importante que os padres de hoje em dia possam olhar os jovens com essa atenção e com esse carinho? É necessário, porque sem jovens a igreja não pode viver. Eles é que são a esperança da igreja. O Papa dá toda atenção ao povo, aos jovens. Por isso que eu disse, eu sempre acertei de cuidar dos jovens. Na Vista Verde, eles ficavam lá na parte de baixo, lá, que o Marcão tinha arrumado junto com o Lemão. Enchia de jovens lá atrás, e foram para mim, ei padre, eu fico lá, fico namorando. Pois melhor namorar aqui perto da igreja do que lá fora. Daí eu peguei e reservei uma ala toda de bancos para os jovens. Eles dominaram, entraram, tocaram canto. Aí todo sábado eles cantavam, ó minha senhora, minha mãe. E aí acabou aquela turma de namoro lá na porta da igreja. Lembro bem. Todo final da missa, tinha alguns que nem participavam da missa, mas quando chegava a hora de cantar, eles vinham lá de fora, né? E enchia, a igreja era dominada. Eles gostavam muito de mim, porque eu dava atenção para eles, né? Então, eles passavam lá na frente, falavam, ô padre, padre, pro senhor, fariu, e beijava, até logo. Eu nem sabia direito o que era fariu, depois eu sabia que é para você. Eles passavam e iam embora. O senhor foi muito querido lá nessa vez, né? O senhor fez muitas amizades lá. Pois é, aquela foi extraordinária. Shalom amor, shalom estrada, shalom a flor, a caminhada. Eu resumisse minha vida em uma palavra, shalom seria. Shalom, shalom, shalom amor, shalom estrada, shalom a flor, a caminhada. O senhor também teve uma boa experiência quando o senhor foi para a Terra Santa, né? A Terra Santa. Lá foi um lugar que me converteu, me deu uma esperança nova na vida. Nossa, para pensar que Jesus andava naquelas ruas, foi uma experiência de emoção no coração. Em todos esses anos de vida e de sacerdócio, como o senhor pode descrever a sua relação com Deus? Eu sempre falava, Jesus, salva-me, Jesus, salva-me. Porque aconteceu que eu fui para Caraguatatuba e passei num restaurante, Girassol, e estava lá uma cruz diferente, bonita, na parede, toda cheia de barro, de abelha. E eu falei, Jesus, não pode ficar tão sujo aí, abandonado. Eu fui lá para o garçom, por que vocês não tomam conta daquele Jesus? Ele está lá tão abandonado, todo cheio de aranha. Aí eles olharam, depois no outro dia eu voltei lá, estava limpo, direitinho, né?
Mas então, uma vez, um dia eu cheguei lá, falei lá, Jesus, salva-me. Pela primeira vez comecei a gritar, Jesus, salva-me, Jesus, salva-me. E é que quando aquele dia foi que eu fui descendo a serra, o caminhão passou por cima dele. E daí, mas não me atingiu nada. E eu fiquei lá parado, sem saber o que fazer. Aí tem um homem lá, saiu do outro carro, falou, o senhor tá bom? Eu falei, acho que eu estou bem. Me trouxe um copo de água lá. Depois eu desci com um deles até Caraguatatuba, esperando o guincho para levar para São José. E aí eu voltei de guincho. O senhor acha que Deus sempre esteve com o senhor mesmo, te ajudando e tudo mais? Ah, Deus me cuidou. Deus me cuidou. Porque eu falei, Jesus, salva-me. Jesus, salva-me. Ele salvou lá no alto da serra. E o caminhão foi embora. Ele nem sabia, acho que ele nem percebeu que a cauda do caminhão pegou o carro. Foi embora. O senhor sempre teve uma ligação muito forte com a cruz, né, Padre Ernesto? A cruz, pois isso até hoje eu só falo, Jesus, ó cruz, seja a minha luz, Jesus, seja a minha luz. Só a cruz de Cristo é que é de fato a minha fé. E como está aí a expectativa para a comemoração dos 100 anos agora? Ah, eu não gosto de ser homenagem. Não. Para mim, separar sem nada é muito melhor do que ficar homenageado. Para mim, eu fui criado sem nenhum carinho, assim, praticamente, porque fui sempre sem pai, sem mãe. Não me deu esse prazer de ficar querendo ser as coisas. Para mim, seria muito bom não ter nada de festa. Porque as pessoas querem demonstrar o carinho, né, pelo Senhor, então vai, né, Padre Ernesto? Então vamos. Existe algum segredo? O senhor está aí chegando aos 100 anos tão bem, né, tão lúcido. Existe algum segredo para isso ou não? Eu sempre tive cuidado com a minha alimentação. Eu nunca abusei de viver comendo, estar comendo muita gordura, dessas coisas. Eu censurava muito o Padre Clemente, que gostava de comer gordurinha da picanha. Eu disse, não pode comer esses negócios. E ele gostava de comer. Eu sempre gostei de comer pouco, de viver não enchendo a barriga. Banho frio? O banho frio eu gostei, toda a minha vida, só banho frio. Porque desde menino, a minha irmã dava banho em mim, no chuveiro de água fria. E eu tremia falando, ai, não aguento. E ela lavando. E não havia chuveiro quente naquele tempo. Por isso tem a pele boa. Eu comecei a fazer sauna. Isso foi em 1958, quando o deputado Ubirajara
era festeiro de São Dimas, me deu um cartão para livremente entrar no Danúbio Azul de São Paulo. Eu entrava lá de 15 em 15 dias, eu passava umas 3 horas lá dentro, fazendo sauna, fazendo massagem, tudo que eles podiam fazer de graça. Tinha uma piscina gelada, que eu, depois da sauna, todo cheio de calor, eu entrava na piscina. Esses cuidados eu tinha assim com prazer, fazia, não era nada era duro, mas eu achava necessário fazer, fazia, entrar na água gelada. O que mais o senhor se orgulha de ter feito? Não orgulho de nada. Eu sou um vagabundo, que Deus toma conta de mim e me perdoa todo erro que aconteceu. Eu não sou gloriado aqui. Eu não mereço nada de Deus. Deus é que faz o que Ele quiser. E agora o senhor é Monsenhor. Esse negócio de Monsenhor foi o senhor bispo aqui que inventou, né? Eu não sabia. Inventou esse negócio de ser Monsenhor. Agora eu tenho que vestir essas roupas aqui de Monsenhor, que eu nem estou dando importância tanto. Eu nasci em Jambeiro, na fazenda do meu pai, no alto da serra de Jambeiro, com um grande cafezal, que ele cuidava de café. Falar sobre a minha mãe, ela me embalava na mão, falando, meu filho padre, meu filho padre. Por isso que eu digo muitas vezes que a minha vocação nasceu no coração da minha mãe. Quando fui morar em Jambeiro, eu tinha meus 4 anos só. Passava na frente da minha casa o padre Higino Correia, todo vestido de batina, e eu olhava para ele e dizia, eu quero uma roupa igual à sua. Era uma expressão de quem tinha vocação, mas de longe. No ano 1927, morreu a minha mãe. Fiquei de longe, eu via o caixão e as minhas irmãs chorando atrás, e eu não vi. E eu fiquei longe olhando assim. E ela morreu de parto. Portanto, com a minha mãe, eu tive relação muito pequena. Eu só tinha 7 anos. Com 8 anos, mais ou menos, eu comecei a ser coroinha. Eu levantava cedo e fazia meu café, pegava um pedacinho de pão e ia para a igreja, ia bater o sino. Eu era o coroinha principal. Primeiro, o padre Rafael Buch, que fez a minha primeira comunhão, morreu lá na Alemanha e entrou para a paróquia o padre Vitor Mazei. Esse foi que me criou praticamente, porque eu vivia na casa dele o tempo todo.
E ele foi que me levou para o seminário, em 1932. E eu tinha 12 anos. Aqui na Redondeza, em Aparecida, não tinha seminário? Não, tinha, eu sou seminário de São Paulo. Mas eu fui para lá já no Central, em 1938, no dia 2 de junho, morreu meu pai em Taubaté, e quando eu saí das férias, eu falei, não tenho casa. Eu não tinha mais onde ficar. Eu ficava, então eu passava as férias no casarão do seminário, andando por aquele lá, uma solidão imensa. E quando que o senhor se ordenou padre? Me ordenei em 1948. E a ordenação foi lá em São Paulo? Foi lá no Sanatório Maria Imaculada. Ah, foi aqui. Dom Francisco celebrava a missa lá todo ano, no dia 8 de dezembro. Então eu celebrei primeiro como diácono no dia 8 e como padre no dia 18 de dezembro de 1948. Eu me lembro que depois do almoço eu estava sozinho. Eu falava, poxa, você agora é padre. Eu falava, você é padre. E fiquei abismado. Eu tinha que fazer a exposição do Santíssimo pela primeira vez, porque só o padre podia fazer isso. Qual foi a primeira paróquia do senhor? A primeira paróquia foi Roseira. Eu fui para lá substituir o padre João Antunes de Moura. Eu ia lá todo sábado e domingo principalmente, e os outros dias eu ia trabalhar no seminário, na Cúria. Eu estava em São José dos Campos, fiquei lá na paróquia de São Dimas, que o bispo me mandou ficar lá. Daí eu fui falar com o São Bispo Dom Francisco, ele falou, não, o senhor fica lá, o senhor fica lá, o senhor fica lá. E ele nunca me deu uma provisão escrita, eu fiquei feito lá, feito vigário durante tantos anos. Só o Dom Couto que me deu depois a provisão. Aí o senhor se tornou pároco lá na Catedral de São Dimas. Em 1981 foi criada a Diocese de São José e eu fui preparada Vista Verde. As coisas mais bonitas que me guardaram lá da Vista Verde, a procissão do Corpus Christi, tinha o altar das crianças, o altar dos jovens e o altar das famílias. Mas eu não sou santo, não. Isso aí que é o engano do povo que pensa que o Padre Ernesto é muito bom, não sei o quê, porque eu gosto muito dos pobres. Desde o comecinho da minha vida, eu estava junto com os jovens. Lá em São Dimas, eu cuidava do grupo de jovens, que era o primeiro grupo existente de jovens da cidade. E eu dava a eles toda a atenção. É necessário, porque sem jovens a igreja não pode viver. Eles é que são a esperança da igreja. Lá na Vista Verde é cheia de jovens lá atrás. E foram para mim, ei padre, eu fico lá, fico namorando. Melhor namorar aqui perto da igreja do que lá fora. E reservei uma ala toda de bancos para os jovens. Eles dominaram. Todo sábado eles cantavam, ó minha senhora, minha mãe. E aí acabou aquela turma que namoro lá na porta da igreja. O senhor também teve uma boa experiência quando o senhor foi para a Terra Santa, né? Lá foi um lugar que me converteu, me deu uma esperança nova na vida. O senhor sempre teve uma ligação muito forte com a cruz, né, Padre Ernesto? Até hoje eu só, ó cruz, seja a minha luz.
Jesus seja a minha luz. Só a cruz de Cristo é que é, de fato, a minha fé. Existe algum segredo? O senhor está aí chegando aos 100 anos tão bem, né, tão lúcido. Eu sempre tive cuidado com a minha alimentação. Eu nunca abusei de viver comendo muita gordura, dessas coisas. Eu sempre gostei de comer pouco, de viver não enchendo a barriga. Banho frio? O banho frio eu gostei toda a minha vida, só banho frio. Porque desde menino, a minha irmã dava banho em mim no chuveiro de água fria. Não havia chuveiro quente naquele tempo. O que mais o senhor se orgulha de ter feito? Não orgulho de nada. Eu sou um vagabundo, que Deus toma conta de mim e me perdoa. Eu não mereço nada de Deus. Deus é que faz o que Ele quiser. E agora o senhor é Monsenhor. Esse negócio de Monsenhor foi o senhor bispo aqui que inventou, né? Eu não sabia. Agora eu tenho que vestir essas roupas aqui de Monsenhor. Então hoje nós estamos nos reunindo aqui para relembrar 30 anos do grupo de Esperança Jovem. E nós estamos aproveitando esse momento para lembrar de algumas coisas e o quão o Padre Ernesto foi importante na vida da gente naquela época, né? Nós estávamos na época do Natal e acontecia no mundo a queda do Muro de Berlim e nós fizemos um presépio com os personagens da época, como se Jesus estivesse nascendo ali naquele momento. E o Padre Ernesto foi muito arrojado, muito corajoso, e ele permitiu que nós expuséssemos esse presépio na igreja. Lembramos também quando o Padre Ernesto dava muita força para a gente organizar os teatros na igreja. Apoiava as nossas ideias, por exemplo, de a gente fazer um teatro, levar o personagem da prostituta para dentro da igreja. A gente pegava a campanha da fraternidade, quando eram os excluídos, nós levamos os excluídos para dentro da igreja. Nós somos caracterizados e aqui a gente reconhece o quanto que ele permitiu que a gente avançasse nos nossos sonhos, os sonhos do grupo de jovens, porque a gente queria mudar o mundo. Hoje nós temos certeza que as nossas famílias, que a vida que nós construímos depois desse período é uma vida assim totalmente pautada nisso, né? De fazer a diferença, de ser igreja aonde nós formos. A tua presença em nossa paróquia durante o período não só de grupo de jovens, mas desde a minha primeira comunhão, crisma, até meu casamento, o senhor estava presente. E fica sempre, quando eu lembro do senhor, eu lembro dessa pessoa bondosa, caridosa, que sempre passa essa mensagem de fé. É uma grande satisfação poder cumprimentá-lo nessa idade tão provecta, com tanta sabedoria que o senhor nos ajudou a caminhar na paróquia Nossa Senhora da Soledade. Lembra? Eu sou do tempo em que a música lá na frente era cantada no gogó. Não tinha violão, não tinha nada. Cresci ouvindo suas palavras de fé, suas palavras que falavam do reino de Deus, suas palavras inspiradas sempre pelo Espírito Santo. E hoje eu sou catequista, levo essas palavras para outras crianças. Quem diria, Padre Ernesto, o senhor ia fazer 100 anos? Quem diria? Parabéns para o senhor, sou um amor de pessoa, eu gosto bastante do senhor. Quando eu era cerimoniária e o Padre Ernesto vinha celebrar missas na nossa paróquia, ele ficava sentadinho na sacristia enquanto a gente terminava de organizar as coisas. E aí ele suspirava e dizia, graças a Deus. Aí a gente continuava fazendo nossas coisas, daqui a pouco ele suspirava de novo.
Graças a Deus. Na hora eu lembrei daquela passagem que fala em tudo dai graças a Deus. Então, depois disso eu comecei a agradecer muito mais pela minha vida, agradecer mais pelas coisas. Eu começava a agradecer mais ao invés de pedir nas minhas orações. Então, Padre Ernesto, nesse seu aniversário, obrigada pelo dom da sua vida, obrigada por me fazer ser mais grata ao dom da vida que Deus me deu e a tudo que Ele nos dá ao nosso redor. Muito obrigada, feliz aniversário, graças a Deus. Querido Padre Ernesto, o Grupo Esperança Jovem, que esse ano completa 30 anos, chega hoje aqui pertinho de você para agradecer tudo que você foi e sempre será para cada um de nós, de modo muito particular. O nosso abraço, que Deus continue o abençoando, fazendo você dessa pessoa iluminada que você sempre foi. Muito obrigada por tudo. Parabéns! Tem algum recado que o senhor gostaria de deixar para as pessoas, para os jovens, algum conselho, uma mensagem para os amigos todos que o senhor já teve na vida, para todo mundo que passou pela vida do senhor, agora que o senhor está aí completando 100 anos, né? 100 anos. 100 anos. Eu não sei, que sejam realmente cuidadosos em descobrir a própria vocação, que estudem o que Deus quer de cada um. Para o senhor, o que significa a vida? Pois a vida é um mistério. Deus dá como Ele quer. E Ele que é o autor. De alguma forma nós temos que receber o que Ele dá. Ele é o Senhor da nossa vida e Senhor da nossa morte. Deus é que é o Senhor. Ele é o Senhor. Isso nós devemos falar para Jesus. Você é o Senhor. Porque se Ele está sentado à direita do Pai, como nós rezamos no credo, Ele é como o Senhor. A ideia desse encontro, né, foi exatamente para a gente conhecer um pouco mais da sua história, para a gente poder transmitir para as pessoas também. Então a gente agradece muito. Muito obrigado por tudo, porque, como digo, faz muito mais do que eu mereço. Imagina, não, o senhor merece muito mais. O senhor faz parte da história de muita gente, né? O senhor fez parte da história de muita gente mesmo. É muito bom estar com o senhor. Bom, obrigado. Tá joia. Isso, obrigada, Padre Ernesto. Obrigada, Padre. Creio que foi mais ou menos lembrado tudo que era necessário.